Repare que a estratégia do nosso inimigo sempre vai ser nos descaracterizar. Sempre vai ser fazer com que eu e você olhemos para dentro de nós mesmos e enxerguemos algo que Deus não enxerga. Eu não estou falando do pecado em si, porque eu estou falando de identidade. Irmãos, eu estou mais uma vez estudando, fazendo um curso de oratória. E a primeira coisa que eu aprendi nesse curso que eu estou fazendo agora, porque a gente não pode parar de estudar, temos que estudar sempre. E uma das coisas que eu mais estou sendo ministrado nesse curso é sobre identidade. Porque uma coisa que a gente sempre ouve, as pessoas elas não têm medo de falar em público, elas têm medo de errar em público. Muitas pessoas têm dificuldade. Esses dias eu e a Jean estávamos conversando com isso, né, sobre isso, né, Jean? Indo lá para casa da Jean, eu e a Jean conversando sobre isso. As pessoas, elas, por causa de traumas, às vezes, quando lá na infância foram chorar, ou o pai, ou a mãe, um tio, um avô, um responsável falou assim: engole o choro. Se você ouviu isso muitas vezes, você tem dificuldade de se quebrantar. Quantas vezes você quis falar alguma coisa e o seu pai ou sua mãe não deu atenção? Fica quieto, menino. Cala a boca. Você não teve direito de se expressar. E com isso, na maioria dos casos, você cresceu, as pessoas crescem retraídas. E no subconsciente delas, elas têm um trauma. Elas, quando talvez não saibam, não percebam, mas quando vão se expressar, o subconsciente vai lá na infância, quando o pai, a mãe ou alguém falou assim: cala a boca, engole o choro, não quero ouvir sua voz. Ou seja, muitas coisas que nós passamos no passado, nós vivemos no passado, refletem hoje. E o nosso inimigo usa essas coisas para nos deturpar, para nos desconstruir. Deus te fez, te criou para que você, e você é, para você ser a maior obra que Ele criou. Deus olha para você e vê como uma obra tão preciosa, que quando você olha para você e se enxerga, desculpe o termo, um desgraçado, você se considera um nada. E você olha para dentro de você e você só vê coisas erradas. O pai olha e fala assim: eu não te enxergo assim. Eu te enxergo de uma forma completamente diferente. E o nosso maior desafio, irmãos, é nos enxergar, é olhar para dentro de nós mesmos e enxergar o que Deus enxerga. Vou te dar alguns exemplos que eu trouxe hoje, porque nós precisamos ter muito claro na nossa mente, na nossa cabeça, o nosso futuro. No sentido de quem será o pastor Jedson daqui a um ano? Eu sei que nós não temos o controle disso, mas eu estou falando da sua identidade, da minha identidade. Porque se você olha para o futuro e fala assim: eu não enxergo nada, é porque talvez hoje você não esteja conseguindo plantar nada. Se você olha para o seu futuro e fala assim: o meu futuro talvez seja o pior possível, é porque talvez hoje você esteja sendo influenciado pelo passado. Então eu quero te dar alguns exemplos, porque uma pergunta que eu preciso te fazer e você precisa responder para você mesmo: quem é você? Eu vou entrar no assunto de família. Mas antes de falar de família, eu quero falar de você. Quem é você? Eu não estou perguntando o seu nome. Eu não perguntei a sua profissão. Eu perguntei quem é você. É importante nós sabermos quem nós somos, o nosso valor diante de Deus, as nossas responsabilidades. Nós precisamos ter isso de forma muito clara na nossa mente. Nós precisamos enxergar isso de forma muito clara. Quem é você? Repare que Deus olhou para Adão e não olhou só como uma criação, mas Deus olhou para Adão como alguém que ele queria ter relacionamento diário. A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia, todos os dias, ter com Adão, conversar, se relacionar com Adão. Então repare que Deus olhou para a criação dele, mas não só como uma criação. Deus olhou para Adão como alguém a qual ele, o próprio Deus Todo-Poderoso, queria se relacionar. Não só como uma criação. Deus olhou para José como um grande líder, um governador
que iria matar a fome de muitas pessoas. E não como até naquele momento o filho mais jovem de Jacó, o fofoqueiro da família, que levava a má fama dos irmãos do pai. Deus olhou para José e falou assim: um grande líder, que irá fazer com que muitas pessoas deixem de passar fome. Deus olhou para Davi como um guerreiro valente que se tornaria depois um grande rei, e não como aquele jovem excluído pela família que estava no campo apacentando as ovelhas do pai. O pai dele olhava para ele como alguém, como mais um. Prova disso que quando Samuel chegou na casa de Jessé e perguntou, e avisou, eu vou ungir um dos seus filhos como rei de Israel. Cadê os seus filhos? E Jessé tinha 8 filhos, passaram-se 7 filhos. Eliabe, Abinadab, Samar, e os filhos foram passando, e Samuel perguntou, e acabaram-se? Seus filhos, acabaram os filhos? Ele não tem Davi que está lá no campo. Olha só, o próprio pai tinha um olhar deturpado para o filho. Mas Deus não. Deus olhava para Davi e enxergava um guerreiro. Prova disso que quando Davi voltava das guerras, o povo cantava assim, ó: Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Repare que Deus, ele não olhava com a ótica do pai de Davi, Jessé. Deus não olhava para Davi com a ótica do rei Saul. Deus olhava com a ótica dele mesmo. O que eu estou querendo te motivar hoje é você olhar para você como Deus olha. E não como o mundo olha. Não como as pessoas no passado olharam e às vezes até te amaldiçoaram. Quantas vezes, até de forma voluntária, nós ouvimos palavras: você não presta para nada, você vai puxar carroça de burro, você é um imprestável. Quantas vezes? Algumas vezes de forma intencional e outras não. Seu burro, não sabe fazer essa conta. Seu idiota, seu tapado. Quantas vezes? Mas você não é isso que você ouviu das pessoas. Você é que Deus te formou. A imagem que tem que prevalecer hoje na sua cabeça, aos seus olhos, é a imagem de Deus para você. Deus olhou para Esther, estávamos hoje na escola bíblica falando de Esther, Nessilândia. Falando de Esther. Deus não olhou para Esther como uma jovem que ia se acovardar e ver o povo dela ser exterminado. Ele olhou para ela como, de alguma forma, uma libertadora. Alguém que se tornaria uma rainha e mudaria a história de uma nação, porque ela conseguiu mudar o decreto do rei. O povo judeu seria exterminado, mas Deus usou a vida dela para mudar a história daquele povo. Talvez as pessoas olhassem para Esther como mais uma. Deus não. Deus chegou para Pedro e não enxergou Pedro como só mais um pescador. Mas chegou para Pedro e falou: Pedro, a partir de hoje você será um pescador de homens. Repare que o mundo, as pessoas, às vezes até as pessoas mais próximas, nos enxergam de uma forma completamente diferente do que Deus enxerga. E hoje eu quero te estimular, antes de entrarmos para o próximo personagem, que é o personagem que nós vamos estudar um pouco hoje, eu quero te motivar a você enxergar, a se enxergar como Deus te enxerga. A enxergar o seu cônjuge como Deus enxerga. A enxergar os seus pais como Deus enxerga. A enxergar os seus filhos como Deus enxerga. Enxergar essa família linda aqui como Deus enxerga. Enxergar as pessoas lá fora como Deus enxerga. Irmãos, nós precisamos mudar a nossa ótica, o nosso olhar com relação às pessoas. Nós precisamos, antes de mais nada, mudar a nossa ótica com relação a nós mesmos. O próximo personagem que eu quero falar, e é ele que eu quero me atentar um pouco, é Jacó. Deus, quando olhou para Jacó, ele viu um homem transformado e não um mentiroso enganador. Quando Deus chegou para Jacó e perguntou: qual o seu nome? Lá no Vale de Jaboque. Qual o seu nome? Ele falou: Jacó. Com outras palavras, ele falou assim: meu nome, o significado do meu nome é enganador, trapaceiro, usurpador, enganador. E Deus virou para ele e falou assim: a partir de hoje, você não se chamará mais Jacó, mas Israel será o seu nome. Repare que Deus, diante de um pecador, de um homem que de fato tinha aprontado muito, tinha errado muito, ele não... Irmãos, abri um parênteses aqui para você não me interpretar mal. Eu não estou falando que Deus passa pano, encobre pecado, não, tá?
Não estou falando isso. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos entender como Deus nos enxerga, como Deus nos olha. E Deus pegou um homem pecador chamado Jacó, trapaceiro, irmãos, pilantra, e fez desse homem o homem que mudou a história de muitas pessoas. Através da família de Jacó, uma nação foi estabelecida. O pastor estava orando por Israel. E o nome Israel veio de Israel, Jacó. A origem do nome Israel vem desse homem, Jacó, que teve o seu nome mudado por Deus. Israel, a nação de Israel leva o nome dele. O que nós podemos aprender com Jacó? De forma muito breve e simples. Primeira coisa que eu preciso aprender com Jacó, perdão, e nós falamos, né, a pastora falou algumas vezes, eu falei aqui, nós iremos falar muito sobre família. E mesmo Jacó tendo errado muito, eu consegui tirar algumas coisas aqui que eu aprendi com Jacó e quero compartilhar com você com a palavra que Deus ministrou. Começou a ministrar hoje pela manhã o meu coração, eu quero compartilhar com você. O que aprendemos com Jacó? Primeiro, que devemos trabalhar ou lutar por quem nós amamos. A Bíblia diz, aí em Gênesis 29, que Jacó, não vou ler não, se quiser colocar, Jacó, quando ele fugiu de Esaú, seu irmão, porque ele roubou o direito de primogenitura do irmão, Esaú, Jacó foge para uma terra de alguns parentes da mãe, lá para a terra de Labão, que era o seu tio. E chegando na casa de Labão, ele se apaixona por Raquel. E ele fala com Labão, eu quero casar com ela. E qual foi o acordo entre eles? Você vai trabalhar 7 anos para você casar com a minha filha. Até aí tudo bem. Jacó trabalhou 7 anos por ela. Depois de 7 anos, ele fala, Labão, nosso combinado. Combinado não sai caro. Eu falei que estava apaixonado pela sua filha. E Jacó tinha 2 filhas. Quem sabe o nome das duas? Como eu já falei, né? Raquel e Lia. Em algumas versões está escrito Leia. Mas Raquel e Lia. Lia era mais velha. O que aconteceu na noite de núpcias? Ao invés de Labão oferecer e entregar Raquel para Jacó, ele entregou Lia, a filha mais velha. E a Bíblia diz que Lia tinha os olhos... Vocês vão me julgar se eu falar. Tinha os olhos tortos. E quando, na noite de núpcias, eu fico imaginando a cena, né? A Bíblia não dá muitos relatos, muitos detalhes. Eu fico imaginando noite de núpcias no escuro, e quando acende a luz, ele olha e vê Lia, não vê Raquel. Ele não amava Lia, ele amava Raquel. E ele vai para Labão e fala, rapaz, eu trabalhei 7 anos com Raquel, você me entregou Lia? Aí Labão, rapaz, aqui na minha terra a cultura é a seguinte, a irmã mais velha tem que casar primeiro, a filha mais velha, e Lia mais velha. Então, minha tradição, a tradição da minha família é essa. Se você quiser, você tem que trabalhar mais 7 anos com Raquel. E Jacó trabalha 14 anos por amor a alguém. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você está disposto a fazer por amor à sua família? Jacó trabalhou 14 anos, apacentando as ovelhas de Labão. A Bíblia diz que por pelo menos 10 vezes ele mudou o salário, a recompensa financeira de Jacó. Jacó tinha a bênção de Deus, onde ele colocava a mão, Deus prosperava. E Labão, enciumado, mudou o salário dele várias vezes. Mas Jacó, por amor a Raquel, ele trabalhou 14 anos. O que você está disposto a entregar? O que você está disposto a fazer por quem você ama? Irmãos, nós vivemos um tempo onde as pessoas querem tudo de mão beijada. As pessoas querem tudo fácil e rápido. Hoje pela manhã eu estava falando sobre isso no EBD. Irmãos, se eu pegar aqui agora meu celular, eu fiz isso hoje, essa pequena dinâmica, ilustração. Se eu pegar meu telefone aqui agora e mandar uma mensagem pro João Pedro, vai chegar lá agora, na hora. Se ele tiver com a internet ligada, vai chegar lá imediatamente. E a tecnologia traz muitos benefícios, mas outras coisas que nós precisamos tomar cuidado. Porque às vezes nós achamos que a bênção tem que chegar na mesma velocidade de uma mensagem de WhatsApp. E Deus tem um tempo dele para tudo. Mas a Bíblia diz que Jacó, durante 14 anos, ele se esforçou por amor à mulher que ele amava.
Marido, o o que você está disposto a fazer ou a entregar pela mulher que você ama? Irmãos, nós somos muito cruéis, às vezes, com a forma que nós cobramos o nosso cônjuge. Eu não estou falando que não tem que ter ajuste no casamento, tem que ter, irmãos. Mas nós precisamos entender que a vida a dois, e falamos sobre isso hoje pela manhã também, tem que ser leve, tem que ser de alegria e não de peso. Aquela coisa, aquele fardo. Nós precisamos fazer da nossa vida uma vida mais leve. Hoje eu falei com a pastora, falei, meu amor, no final, aí, qual é a conexão, né? Falei, meu amor, percebi que na hora da música de comunhão, a igreja ficou assim, cantando. E essa é a música que nós precisamos cantar uns com os outros. Porque se eu declaro, eu preciso de ti, querido irmão, eu não estou falando isso para Deus. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo, irmãos. E nós precisamos, nós como homens, sacerdotes do lar, nós precisamos saber qual é o nosso papel, e um dos nossos papéis, das nossas responsabilidades, é proteger o nosso lar. E proteger é abrir mão de muitas coisas, e o que nós estamos dispostos a fazer. Jacó nos ensina a importância de nós trabalharmos, nos esforçarmos por quem nós amamos. O que você está disposto a fazer por quem você ama? Ela tem que ser do meu jeito, na minha hora, e ela que vai se adequando. Irmãos, isso não é amor. Não, porque eu não concordo com isso, e eu não vou fazer porque eu acho que não tem que ser assim. Irmãos, se eu pensar em eu ser feliz, talvez eu não faça tantas coisas pela pastora Xana. Mas muitas coisas que eu faço por ela é por amor. Casamento é isso. O que você está disposto, esposa? Disposta a fazer pelo seu marido? O que você está disposta? O quanto você está disposta a trabalhar para fazer do seu marido um homem feliz? É ele que se vire. Irmãos, eu não estou falando de paparicar o marido e fazer dele o seu filho. Falamos disso na nossa jantar dos casais aqui. O sinal foi maravilhoso. Nós precisamos entender o nosso papel. E entender que, como família, como marido e como esposa, falando especificamente de casal, de casamento agora, nós temos as nossas responsabilidades. O que você está disposto? Qual o preço que você está disposto a pagar? Quanto tempo de suor, de trabalho Jacó teve que investir por amor a uma mulher? O que nós estamos dispostos a fazer pelo nosso cônjuge? Estamos dispostos a abrir mão de quê? Porque Jacó abriu mão de muitas coisas. Ele abriu mão de 14 anos da vida dele por amor a uma mulher. O que você está disposto a fazer, marido? O que você está disposto a fazer, esposa? Hoje eu dei um testemunho real. Aconteceu. Eu não presenciei, mas um pastor, né, que eu estava na igreja na época, foi a segunda igreja que eu fiz parte, e ele contando esse testemunho, que uma vez uma irmã chegou para ele e falou assim, pastor, eu vim hoje no culto, já vim falar com o senhor, que o diabo se levantou. Aí, o que foi, irmã? Não, porque usou o meu marido quer me proibir de vir à igreja. Eu botei no lugar dele, nós brigamos, quase saímos no tapa, os vizinhos ficaram lá, os vizinhos vieram olhar, porque foi uma brigaiada doida, até a polícia deu, porque eu falei, eu vou para a igreja, eu vou para a casa do meu Deus, e eu vou fazer mesmo, pastor, eu vim aqui para falar com o senhor, que eu vou vir ao culto. Aí o pastor, com muita sabedoria, falou assim, irmã, eu tenho uma direção para você. Você vai para casa, primeira coisa, você pede perdão ao seu marido. Segundo, você pede perdão aos seus vizinhos. Isso não é um testemunho de uma cristã. E se o seu marido não quer que você venha para a igreja, você não vai vir. Mas, pastor, eu vou deixar de estar na casa do Senhor. Se você não consegue honrar o seu marido, se você vê, se honrar a Deus, se você não vê. Se você não consegue ter um bom relacionamento dentro de casa, como se você vai ter um bom relacionamento com Deus, então você vai para casa, pede perdão ao seu marido, chama os seus vizinhos, pede perdão, fala que foi um deslize, você deu um mau testemunho. E você vai ficar em casa do seu marido. Mas, pastor, o que eu vou fazer? Você vai adorar a Deus lá. Mas na igreja tem louvores. Você vai adorar o Senhor lá com louvores. Não, ele te proíbe de ouvir louvor? Não. Então tá bom. Tem oração, então você ora em casa. Tem palavra. Vai meditar na palavra, você vai ler a Bíblia, vai pregar para você mesmo. Então você vai ficar junto com o seu marido. Irmãos, a mudança daquela mulher mudou o marido em menos de 2 meses. Ela e o marido estavam na igreja. Então, nós precisamos entender que é a nossa mudança, é a nossa transformação que vai transformar o outro. Nós ficamos muito tempo, irmãos, todo casal passa por isso. Todo casal fica nessa coisa de brigar, de disputar força.
Fica nessa disputa de força. Não, porque você tem que fazer do meu jeito. Não, você tem que fazer do meu jeito, irmãos. Casamento é uma sociedade onde nós vamos construir juntos. Nós vamos crescer juntos. Nós vamos romper juntos. E se precisar chorar, vamos chorar juntos. Se você tiver que abrir mão de algo por amor ao seu cônjuge, abra e Deus vai te honrar. Eu faço esse desafio com você. Deus vai te honrar. Se você tiver que fazer o sacrifício de viajar com o marido, esse esforço, né, Conce? Que esforço que foi você viajar com eu sei que você não queria muito, mas você se esforçou tanto para lá em Caldas Novas, para poder passear e tomar banho naquelas águas termais quentinhas, esse frio, irmão. Ô, fiquei com pena de você, Conce, agora. Por amor ao marido. Mas, irmãos, nós precisamos entender que vão chegar momentos que nós vamos precisar demonstrar esse amor na prática. É muito fácil ver a pastora Chanel, eu te amo, meu amor. Na primeira oportunidade que eu tenho de demonstrar o amor, não demonstra. Jacó trabalhou 14 anos. Pastor, o casamento dá trabalho. Dá, irmãos. Duas pessoas completamente diferentes. Tiveram criações diferentes. Manias diferentes. Que se unem para formar uma família. E quando dá certo, irmãos, a sensação é maravilhosa. A sensação é maravilhosa. Então, o casamento dá trabalho, filho dá trabalho. Mas, irmãos, coisa boa é ter família. E nós precisamos guardar a nossa família. Nós precisamos guardar a nossa casa. Nós precisamos orar mais pelos nossos filhos, orar mais pelo nosso cônjuge. Nós precisamos pagar um preço maior, trabalhar pelo bem-estar da nossa casa, trabalhar pela manutenção da presença de Deus na nossa casa. Segunda coisa que eu aprendo com Jacó, hoje eu consegui fazer uma pregação, um esboço de 2 pontos apenas. Segunda coisa que eu aprendo com Jacó é que precisamos dar destino aos nossos filhos. Presta atenção na frase que eu vou te falar agora. E eu vou te falar com a referência. Hoje não tem mais, porque já foi pintado, já mudou a administração. Mas no presídio feminino da cidade de Campos, não sei se Vanessa pegou essa época, tinha uma frase. Irmãos, todas as vezes que eu passava em frente ao presídio, eu me doía por dentro. A frase é a seguinte: eduque a criança de hoje para não punir o adulto de amanhã. Pais, se você não educar seu filho hoje, o mundo vai punir amanhã. Existem duas maneiras, eu falo isso muito com as minhas meninas. Existem duas maneiras de você aprender: obedecendo ou apanhando. E quando eu falo apanhando, é apanhando de vara, não é apanhando da vida. Uma das coisas que eu mais falo com elas: aprenda a ouvir. Tive uma experiência ontem, compartilhei com a Vanessa. Eu aprendi com França a fazer um mousse de limão, irmãos. Não é fácil de fazer, mas eu nunca tinha feito doce. Primeiro doce que eu fiz na minha vida. A França me ensinou. Obrigado, França. Te amo. Meu mestre nos doces. E eu fiz um mousse de limão, irmãos, que todo bobo que eu fiz o mousse. E eu liguei para a França não me atendeu para ele me orientar, mas eu meti a cara e fiz. Irmãos, ficou maravilhoso o doce. O mousse ficou maravilhoso, irmãos. Eu comendo pelas beiradinhas para não acabar, irmãos. Estava delicioso. Aí eu comendo meu mousse, eu falei com a Teté, Teté, vai lá e coloca na gavetinha da geladeira, debaixo da geladeira, debaixo do congelador. Ela, não, pai, vou botar no congelador. Eu falei, não, coloca na gavetinha, que ele já tá rindo ali, na gavetinha debaixo do congelador. Ela desobedeceu e colocou no congelador. O congelador estava com a camadinha de gelo e estava irregular. O que aconteceu com o meu mousse, irmãos? Caiu tudo, quase tudo. Eu prometi até trazer um pouco para a Vanessa, não consegui. Mas, irmãos, eu fiquei frustrado. Por causa do mousse? Não. Porque naquele momento a minha filha não me ouviu. Eu chamei ela e falei, filha, você não briguei. No primeiro momento eu briguei. Por que você fez isso, menina? E tal, ela? Você vai limpar. Fiz ela limpar tudo. Aí depois, com os ânimos mais contidos, chamei ela e falei, filha, sabe por que você errou? Porque você não ouviu o papai. Se você crescer sem ouvir as pessoas que te amam, que querem o seu bem, provavelmente você vai sofrer muito na vida. Você tem que aprender a ouvir hoje, para que você cresça e seja uma adulta que sabe ouvir as pessoas, que sabe receber conselhos, que sabe considerar bons conselhos. Você entendeu, Teté? Uhum. Hoje eu fiz o mousse de novo, irmãos. Não dei na mão dela ainda. Eu coloquei na gaveta debaixo do congelador.
Mas a verdade é que se eu e você não educarmos os nossos pais, não educarmos os nossos filhos, irmãos, eles vão ser punidos amanhã. Coisa triste. Eu vou te falar uma coisa triste, irmãos. É triste. É triste porque eu já falei. E hoje, preparando esse sermão, me coloquei no lugar de algumas pessoas. Toda a minha trajetória cristã. Irmãos, coisa ruim. É ruim. Difícil de engolir. É quando a gente chega e com os nossos filhos e fala assim, seus filhos vieram, né? Seus filhos estão aí. Porque sabe que são crianças mal educadas, que não tem limite. Sabe que são crianças que não são treinadas. Irmãos, o nosso papel é treinar. E criança é criança, irmãos. Eu não estou falando de criança correr. Criança corre, brinca, pula, vira cambalhota. Isso não tem nada de errado nisso, irmãos. Nós não temos que criar os nossos filhos como adultos, eles são crianças. Daqui uns dias vai ter Francinho aí correndo com a gente. Mas são crianças. Mas eles precisam ser treinados diariamente acerca do que é certo e errado, e eles vão errar. E nós precisamos, como pais, não achar que é normal eles errarem. Normal no sentido de é normal eles errarem, mas também tem que ser normal nós educarmos, nós ensinarmos. Acho que eu já contei isso aqui. Uma vez eu aconselhando um rapaz aqui, sentado ali naquela cadeira, no final do culto. Irmãos, eu fiquei constrangido. Eu fiquei constrangido porque eu não consegui conversar. Porque as crianças estavam correndo, coisa de criança, não é? Mas as crianças estavam correndo e gritando, correndo em volta da gente. Eu cheguei e falei assim, dá licença rapidinho. Chamei as crianças com muito amor, falei, vamos brincar lá fora, tá bom? Aí fiquei para ele, perdão, meu irmão, porque são crianças. Aí ele falou assim, pastor, são crianças, mas são mal educadas. Esse irmão não está aqui na igreja hoje. Eu estou te falando isso porque, com muito amor, porque se nós não educarmos hoje, o mundo vai punir amanhã. Eduque seu filho. Irmãos, eu não estou falando que existe família perfeita. Eu não estou falando que criança tem que ser adulto, não me interprete mal. Mas eu estou falando que criança tem que ser educada. E se necessário for você repreender o seu filho, repreenda. Estava eu e Vanessa, estamos, acho que há 2 dias, acho, conversando sobre repreensão, no WhatsApp. E a gente chegou à conclusão que repreensão não tem que ser punição. Você repreende por amor, para corrigir o curso. Você repreende porque você entende que, no caso da criança, precisa enxergar o que ela não está enxergando, por causa do cuidado que você precisa ter. Irmãos, a repreensão é bíblica e é necessária. Todos nós, em algum momento, precisamos ser repreendidos. Pastor, ninguém me repreende, irmãos. Se você está dizendo que você não precisa ser repreendido, você está dizendo que você é perfeito. Quem é perfeito aqui? Ninguém. Todos nós, em algum momento, vamos precisar ser repreendidos, sim. Não estou falando de punidos, não estou falando de punição, estou falando de conselhos, de ensinamentos, de ser treinados, de fazer com que a pessoa enxergue, no caso dos nossos filhos, que ele enxergue o que talvez ele não esteja enxergando. Nós, como pais, nós temos uma responsabilidade muito grande. E sabe o que é pior, irmãos? Muitos transferem essa responsabilidade para a igreja, achando que é só a responsabilidade da igreja. Irmãos, vou te falar uma coisa. Se o seu filho lê a Bíblia, sabe da Bíblia só aqui na igreja, você está cometendo um grande erro de você não ensinar a Bíblia para os seus filhos. Pastor, por causa do trabalho, por causa da faculdade, por causa dos estudos. Irmãos, nada disso. Por causa do ministério. Irmãos, nada disso é mais importante que sua família. Não, porque o meu trabalho, eu não posso deixar de trabalhar. Eu não tenho tempo para poder ficar lendo Bíblia, historinha para o meu filho. Talvez você não entendeu ainda o seu papel. Cada um tem uma realidade. Mas nós precisamos dedicar tempo aos nossos filhos. E é numa história bíblica. É numa leitura bíblica que nós vamos doutrinar e discipular os nossos filhos, treinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Porque o que a Bíblia nos ensina? Ensina a criança o caminho no caminho. E se fala para nós ensinarmos no caminho, é porque você, pais, nós, pais, precisamos ir juntos no caminho. Ensina a criança no caminho. Ó, esse caminho que você tem que andar. Ó, estamos indo juntos.
É desse caminho. Não é chegar e falar assim, ó, o caminho é esse. Querem. Anisté, vai por esse caminho. Não. Ó, gente, eu tô aqui com vocês, ó, mostrando o caminho. No caminho tem isso, no caminho tem aquilo. Olha onde você pode chegar. Olha o caminho que você ia tomar se você fosse para lá. Olha as consequências disso. Olha onde você está indo hoje. Olha as consequências disso. Irmão, se nós... Eu comecei lá em casa, claro, respeitando a maturidade, eu comecei um curso teológico com a Anisté. Eu perguntei a Anisté, Jesus veio ao mundo quando? Quando ele nasceu da barriga de Maria. Eu falei, não. Vem cá, vamos ler João capítulo 1 comigo. Aí fui com ela com muito cuidado, ensinando que Jesus sempre existiu. Que Jesus, como homem, sim, mas Jesus sempre existiu desde a criação. Por que eu fiz isso, irmãos? Que eu preciso preparar minha filha. Eu preciso preparar minha filha, sabe por quê? Porque as minhas filhas e os seus filhos são bombardeados na escola. Os nossos filhos são bombardeados pela mídia. Os nossos filhos são bombardeados pelos filmes que ensinam só o que é errado. Os nossos filhos, dentro de casa e na igreja, obrigado, meu amor, no culto, ouvem que eles devem orar. Lá fora, na escola, eles ouvem que eles devem namorar desde 8, 10 anos. Irmão, se nós não cuidarmos da nossa casa, o diabo vai cuidar do jeito dele. O mundo vai cuidar do jeito dele. Eu e você, nós temos uma responsabilidade muito grande. Doutrinar os nossos filhos, para que eles, de fato, deem sequência a tudo aquilo que nós aprendemos. Todas as vezes que Kelly e Anisté cometem um erro, eu e a pastora, a gente faz a mesma pergunta para elas. Sua mãe faz isso? Você viu sua mãe falando isso? Você viu seu pai fazendo isso? E as duas falam, não. Então, se você não tem esse mau exemplo dentro de casa, eu não aceito você falar e fazer isso. Se você não me viu fazer, se você não viu sua mãe fazer, você não tem direito de fazer isso aqui dentro de casa. E nem na escola, nem em lugar nenhum. Você entendeu? Entendi. Sabe por que nós falamos assim? Porque se nós não somos maus exemplos, nós temos autoridade para corrigir sim. E nós precisamos doutriná-los. Eu não estou falando de punição, irmãos. Eu estou falando de treinamento. Treinar os nossos filhos todos os dias. Treine os seus filhos. Ensine os seus filhos. Ensine como deve ser a relação deles com a Bíblia. Uma coisa que eu falo com a Anisté, hoje a Kelly já anda sozinha com as pernas dela. Se eu perceber que não está fazendo também, eu entro no circuito de novo. Já fica ameaça aqui. Mas todos os dias, quando a Anisté acorda, primeira pergunta que eu faço, primeiro eu falo, eu te amo, papai, bom dia, papai te ama, e eu faço a primeira pergunta, sempre a mesma pergunta. Já leu sua Bíblia hoje? Não, papai, ainda não. E você está assistindo esse vídeo por quê? De Maria Clara e JP. Isso não é prioridade para você. Não estou falando que você não pode assistir os videozinhos que você assiste, que não tem nada demais. Eu não estou falando que você não pode assistir esses vídeos. Eu estou falando que Jesus é a prioridade, a primeira pessoa que você tem que pensar todos os dias. Irmão, se nós não fizermos isso, o mundo vai trazer outras prioridades para eles. Sabe por que um adulto cresce com prioridades invertidas? Porque nós invertemos as prioridades para eles. Os nossos filhos precisam entender que Jesus é a prioridade sempre. É a primeira opção sempre. Não, mas é a primeira opção sempre. Se nós não fizermos, o mundo faz. Eu vou te falar algo que é uma verdade. Talvez você já tenha ouvido isso. Já vou encerrar. Se você for nos presídios, mais de 90% dos detentos são filhos de crentes. Presta atenção. Mais de 90% dos detentos são filhos de crentes. Vai dos presídios e vê o nome. Josué, Moisés, José, Salomão. Eles têm nomes bíblicos. Mas por causa do mau testemunho dos pais dentro de casa, eles foram parar lá. Por causa do péssimo testemunho dos pais dentro de casa, eles foram fazer coisas que não deveriam. Irmãos, se nós não educarmos os nossos filhos hoje, o mundo vai puni-los amanhã. Eu estou falando de Jacó, porque se você for olhar as 12 tribos de Israel, fala dos 12 filhos de Jacó. Uma nação foi estabelecida
através dos filhos de Jacó, de de Israel. Israel. Você tem Você tem preparado preparado os os seus seus filhos filhos para para o o mundo, mundo, para que para que eles eles enfrentem o enfrentem o sistema lá sistema lá fora? fora? Ou Ou você tem você tem preparado os preparado seus os seus filhos para filhos se para se render render às às provações do provações do mundo? mundo? Nós Nós precisamos precisamos entender, entender, irmãos, irmãos, que que os os nossos nossos filhos filhos eles vão eles ser vão ser confrontados. confrontados. O O confronto, confronto, irmãos, irmãos, todos eles todos vão eles vão passar por passar por isso. isso. Todos os Todos os nossos nossos filhos, filhos, eles vão eles vão receber receber ofertas. ofertas. Pasmem. Pasmem. Nossos Nossos filhos filhos vão vão receber receber ofertas ofertas de drogas, de de prostituição. prostituição. Nossos Nossos filhos vão filhos vão receber receber ofertas que ofertas nós que nem nós nem imaginamos. imaginamos. Sabe o que vai Sabe o que vai fazer os fazer os nossos nossos filhos filhos não não errarem? errarem? O O temor a temor a Deus Deus que vai vir como como consequência consequência dos dos ensinamentos. ensinamentos. O O texto que a texto que a pastora pastora leu, leu, eu e eu e minha minha casa casa serviremos serviremos ao ao Senhor. Senhor. Isso Isso precisa precisa estar muito vivo no meu coração e no e no seu. seu. Nossos Nossos filhos filhos precisam de precisam de nós, nós, irmãos. irmãos. Seus Seus filhos filhos precisam de precisam de você. você. Eu não Eu estou não estou falando para falando você para você paparicar os paparicar seus os seus filhos. filhos. Eu estou Eu estou falando para falando para você você investir investir tempo tempo com com eles. eles. Invista Invista tempo tempo com com seus seus filhos. filhos. Queira Queira estar estar com com eles. eles. Não é Não é só só ensinar o que é certo e o que é errado errado na na teoria, na é na prática. prática. Porque é Porque é quando quando você, você, pai, pai, recusa recusa as as propostas propostas do do mundo mundo e o e seu o seu filho vê filho que vê que você você recusou, recusou, que ele vai que ele vai falar falar assim: assim: o meu o meu pai pai recusou recusou aquela aquela proposta. proposta. O meu O meu pai é um pai é um homem homem íntegro. íntegro. Minha Minha mãe é uma mãe é uma mulher mulher cheia cheia do do Espírito Espírito Santo de Santo de Deus, Deus, cheia do cheia do poder de poder de Deus, Deus, e e ela ela recusou recusou aquela aquela proposta, proposta, aquelas aquelas propostas. propostas. Hoje Hoje pela pela manhã, manhã, acordei, acordei, era era quase quase 7 da 7 da manhã, manhã, e o e o tempo tempo estava bem estava bem nublado. nublado. Eu, Primeiro, eu, eu já até já até confessei o meu confessei o meu pecado pro pecado pro pessoal pessoal da da IBD IBD hoje, hoje, que deu que um deu um grupo grupo muito bom, muito por bom, por sinal. sinal. E eu E eu falei falei assim: assim: hoje não vai hoje não vir vai vir ninguém hoje de ninguém hoje de manhã. manhã. Vai Vai ficar eu e ficar eu e Keren. E Keren. eu Eu pensei. pensei. Aí, quando Aí, eu fui quando eu fui acordar acordar Keren, Keren, Keren já Keren tinha já tinha acordado e acordado falou e falou assim: assim: pai, pai, começou começou a a chover. chover. O O senhor vai senhor vai fazer? fazer? Eu Eu falei: falei: vou. vou. Nem que Nem que esteja esteja eu eu e e você, não você, não foi? foi? Nem que Nem que esteja eu e seja eu e você. você. Nós Nós vamos vamos cumprir com o cumprir com o nosso nosso propósito. propósito. Nós Nós vamos vamos estar lá estar lá cumprindo com o cumprindo com nosso o nosso propósito. propósito. Irmãos, Irmãos, bombou bombou hoje hoje a a escola escola bíblica bíblica dominical. dominical. E eu E eu botei a botei a opção de opção de cadeira. Aí, quando Aí, eu vi quando eu vi que a a chuva chuva apertou apertou um eu pouquinho, falei: eu falei: tirei tirei mais da mais da metade metade das das cadeiras, deixei deixei meia dos meia gatos dos gatos pingados aqui. pingados Eu aqui. falei: Eu não vai falei: vir vai mais vir mais ninguém ninguém mesmo. mesmo. Para eu Para não eu não desanimar desanimar e ver as cadeiras vazias, eu vou vazias, eu vou tirar as tirar as cadeiras. cadeiras. Irmãos, Irmãos foram foram chegando, chegando, pegando as pegando as cadeiras, cadeiras, buscando e e acrescentando acrescentando cadeira. cadeira. Eu Eu falei: falei: homem de homem de pequena pequena fé, fé, fui fui eu. eu. Mas quando Mas eu quando eu mostrei, mostrei, falei falei com a com a Keren Keren que que nós nós iríamos iríamos manter o manter o nosso nosso propósito propósito em cima, independente de independente de qualquer qualquer coisa, eu coisa, estava eu estava ensinando para ensinando para ela. ela. O dia O que dia Deus que Deus colocar colocar algo no algo seu no seu coração, coração, não não retroceda por retroceda por nada. nada. Irmãos, Irmãos, é na é na prática. prática. É É claro que claro que existe o existe o tempo da tempo da teoria, teoria, mas é mas na é na prática que prática nós que nós vamos vamos moldar o moldar o caráter dos caráter dos nossos nossos filhos. filhos. Queremos Queremos exigir dos exigir dos nossos nossos filhos, filhos, mas não mas não queremos dar o queremos dar o suporte suporte necessário. necessário. Queremos que os Queremos que os nossos nossos filhos filhos orem, orem, mas não mas não queremos queremos orar com orar com eles. eles. Queremos que o Queremos que o nosso nosso marido marido ore, ore, mas não queremos chamá-lo para para orar. orar. A A esposa não quer esposa não quer chamar o chamar o marido para marido para orar orar junto. junto. Queremos que a esposa tenha uma vida de oração, mas mas nós, como nós, como maridos, não maridos, não oramos por oramos por ela. ela. Irmãos, Irmãos, família família é a é a célula célula principal. Nós principal. Nós precisamos precisamos fazer fazer com com que a que a nossa nossa casa casa seja a seja a nossa nossa primeira primeira igreja. igreja. É É ali que ali nós que nós vamos vamos doutrinar, doutrinar, discipular. discipular. A A igreja vai igreja vai ajudar, ajudar, irmãos? irmãos? Claro que Claro que vai. vai. A A escola vai escola vai ajudar? ajudar? Claro que Claro que vai. vai. Mas a Mas a responsabilidade não é responsabilidade da não é da igreja igreja só. só. A A responsabilidade não é responsabilidade da não é da escola escola só. só. A A responsabilidade não é responsabilidade dos não é dos professores professores só. só. Começa com Começa a com a minha minha responsabilidade como responsabilidade como pai. pai. Começa com a Começa com a nossa nossa responsabilidade como responsabilidade como pai. pai. Não Não adianta adianta nós nós responsabilizarmos e responsabilizarmos e culparmos culparmos o o nosso nosso cônjuge cônjuge se nós se não nós não estamos estamos fazendo o fazendo o nosso nosso papel, a papel, a nossa nossa parte. parte.
Nós precisamos ser bons exemplos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Para encerrar, eu quero ler um texto com você. Queria pedir, por favor, para colocar. 1 Timóteo 5:8. Esse texto é um sopro na boca do estômago, aquele que tira o ar. 1 Timóteo 5:8. Olha o que diz esse texto. Ora, se alguém não tem cuidado com os seus, e especialmente com os da própria, só quem está acordado da própria,
têm negado a fé e é pior do que os descrentes. Olha como é forte. Se alguém não tem cuidado dos seus, começa falando, e eu olho para esse texto e eu olho pra gente. Vocês são os meus. Nós estamos juntos, irmãos. Nós somos uma família. Ali começa falando de forma superficial. Se alguém não tem cuidado com os seus, mas especialmente com os da própria casa, esse tem negado a fé. Irmãos, eu conheço muitas mulheres muito espirituais que não conseguem honrar o marido. Eu conheço muitos pastores que são bem-sucedidos no ministério, que estão perdendo o casamento. Muitos pastores com igrejas lotadas, que perderam o coração do filho, que não demonstram mais amor. Não, mas minha igreja tem 1000 pessoas. Sua igreja tem 1000 pessoas, sua família está destruída. Porque eu sou um empresário de sucesso. Eu tenho muito dinheiro, minha empresa é muito bem. Glória a Deus, irmãos. E sua família? Como está a sua família? Não, porque eu sou muito bom no que eu faço, pastor. Eu trabalho, eu sou muito bom na minha profissão. Glória a Deus, irmãos. Mas você é bom pai? Você é boa mãe? Você é bom filho? Irmãos, eu sempre falo uma coisa. Tudo começa em casa. Nós precisamos levar esse texto muito a sério. E para encerrar, eu queria que nós tivéssemos um tempo para nós orarmos juntos em família. Eu vou te orientar. Se por algum motivo você não está com ninguém da sua família hoje aqui, da sua família de sangue, você vai se juntar com alguém da igreja que você considera uma pessoa próxima. Mas eu queria que agora todos nós orássemos juntos, em família. Vamos fazer casais ou grupos de família, para pedir a pastora para chamar as crianças. Eu queria que nós tivéssemos agora um tempo em família, para nós orarmos juntos. Irmãos, se eu e você não cuidarmos da nossa casa, quem vai cuidar? É o mundo? É esse sistema aí mundano? Se eu e você não cuidarmos, não educarmos, não protegermos, quem vai fazer isso? Então agora eu queria que você ficasse de pé. Junte com a sua família. E de novo, se você não tem ninguém da sua família aqui por enquanto, se junte com alguém, não fique sozinho nesse momento. Esse não é o momento para você ficar só. É o momento para você se sentir acolhido em família. Então busque alguém. Se tem alguma família aí, se você olhar alguém sozinho, esse é o momento de você ir lá e buscar alguém para ficar com você. Mas não fique só, por favor, não queria ninguém só. As famílias fiquem atentas aí para ninguém ficar sozinho. Amém? Se a sua família biológica não está aqui, a sua família espiritual está. Amém? Amém? Vamos lá? Todos em família. Pediu o pessoal